Brasil, hoje vamos falar sobre um assunto diferente. E a televisão não acontece sem a dupla dinâmica câmeras e microfone. Não interessa o tamanho deles. Quando era criança, câmeras e microfones eram rotina e eram propriedade de apenas alguns abençoados que viviam em algum lugar do reino dos céus. Hoje em dia qualquer um tem essas coisas, através dos smartphones e filmadoras amadoras, entre outros. Por que alguns programas de televisão usam câmeras pequenas e outros programas usam câmeras grandes? Na verdade não é uma resposta simples, não é uma receita de bolo. Embora as câmeras grandes, via de regra, tenham uma imagem melhor que as câmeras pequenas, essa diferença vem caindo bastante nos últimos anos. Cabeças de câmera grande hoje em dia estão cada vez mais raras de ver, mesmo porque elas não são nada baratas. Esses equipamentos custam muito caro e são utilizados durante muito tempo realmente pelas emissoras de televisão. E há emissoras de televisão que sequer querem ter um equipamento desse porte. É o caso, por exemplo, da Rede TV, na qual todas as câmeras de estúdio são câmeras de equipe de reportagem, só que docadas, isto é, com algumas peças trocadas para virar uma câmera de estúdio, como essa que você está vendo agora. Lembrando que câmera de estúdio também pode ter aquela pecinha horizontal que você enfia o olho, o viewfinder da câmera. Eu chamo essas câmeras de câmeras médias porque algumas equipes de reportagem usam câmeras ainda menores, como esta que você está vendo aí. Câmeras grandes na TV brasileira são vistas nas emissoras Globo, SBT e Record. Outras emissoras, como TV Cultura, Gazeta e Band, usam as que eu chamei de câmeras médias. Correção, a TV Cultura teve câmeras grandes sim, da RCA. Aquelas que gravaram o Caetano Veloso dizendo, como você é burro, cara. E na Rede TV eles usam câmeras de estúdio médias, como essa que eu falei, e as equipes de reportagem usam câmeras bem menores do que essa. Enquanto pesquisávamos para este vídeo, achamos uma dos responsáveis pela TV Globo estar a anos-luz dos rivais, a câmera Ikegami HK312. Desde programas do final dos anos 70, como Os Trapalhões, até o Domingão do Faustão, passando pelo Globo de Ouro, Viva o Gordo, Chacrinha, todos usaram a HK312. A diferença da qualidade da imagem para SBT, Record e outras emissoras era simplesmente abissal. O mais incrível, essa câmera sequer é considerada uma câmera boa. Sua sucessora, a HK322, era muito melhor, e foi adotada pela TV Globo por volta de 1990. Apesar disso, as 312 continuaram em uso, em programas como o Domingão do Faustão, até mais ou menos 1999, no programa Vida ao Vivo Show, feito no Projac, mas com equipamentos antigos. Um dos motivos pelos quais as emissoras usam câmeras grandes é por causa das lentes que elas possuem. Uma lente grande entra muito mais luz dentro dela e torna a imagem muito mais nítida sem forçar o sensor da câmera. Isso tornaria a imagem pior. Como sensor, entenda-se tubo de imagem de programas de TV da velha guarda em Standard Definition (CCD), um semicondutor mais moderno e não tão frágil quanto os tubos. As câmeras de reportagem do Aqui e Agora, em 1991, já usavam CCD. E o CMOS, em uso atualmente nos celulares e câmeras modernas e em HD, que gasta menos energia do que o CCD com melhores resultados. Eu tenho aqui 3 lâmpadas. E se de repente eu tiro 2 delas do ar? Vamos ver o que acontece? Pois é, vocês viram? A nossa imagem está muito pior. É a mesma câmera, mas a qualidade piorou porque eu tirei luz. Você já viu muito essa expressão DigiSuper na lateral de câmeras, como as câmeras do SBT, por exemplo, do nosso vídeo anterior. Mas o que realmente significa DigiSuper? Bom, entre outras coisas, é um termo utilizado pela fabricante Canon e significa um microprocessamento na câmera que permite operações como, por exemplo, dar zoom em qualquer velocidade sem perder o foco. Outra diferença que essas câmeras de estúdio têm em relação às outras é que elas têm um controle remoto. O cabeamento delas vai para essa caixa que você está vendo. Inclusive eu trabalhei com esse exato modelo lá no Senac no ano 2000. Esse módulo, que parece uma CPU de computador ou algo assim, é chamado de CCU Camera Control Unit. Ali você pode fazer diversos ajustes nas câmeras, como balanço de branco e íris.
que são os mais publicáveis aqui, porque os outros são termos extremamente técnicos, alguns deles nem eu sei para que servem direito. Uma curiosidade é que hoje em dia é bem mais fácil fazer esse tipo de ajustes. Existem modelos de CCUs que tem uma entrada de cartão de memória, então você ajusta apenas uma câmera e grava esse outro ajuste em todos os outros equipamentos. E pronto, você regula 16 câmeras para transmitir um jogo de futebol e todas elas estão com a imagem igual. Existem tanto câmeras com cabeça, full size e lente de câmera de reportagem e o contrário disso. Sendo que a última configuração é recomendada até mesmo pelos próprios fabricantes, afirmando que é uma maneira mais barata de configurar um estúdio de televisão. Uma grande curiosidade é que as lentes são pequenas na parte de trás. Portanto, elas servem em qualquer câmera profissional, até uma HDSLR. Essas câmeras são fabricadas por algumas empresas que a gente conhece muito bem, como Sony, JVC, Panasonic e até mesmo Philips, através de outras marcas como Norelco e BTS. E outros fabricantes que são ilustres desconhecidos para o público em geral, como Grass Valley e Ikegami. Um caso interessante é o da Band, que antigamente usava câmeras de grande porte em seus estúdios. Você vê isso na famosa vinheta de encerramento da programação, e hoje em dia não usa mais. Desde algum ponto dos anos 90, agora só usa câmeras médias. E é uma história bastante curiosa. O apresentador Otávio Mesquita, que atualmente está no SBT, ele tem na casa dele algumas lembranças das emissoras de televisão onde passou, como as canoplas dos microfones das emissoras, inclusive pegando várias mudanças de design que acometiam a Band. E tem na casa dele também esta câmera que você está vendo aí, um modelo europeu da empresa Bosch, mais conhecida por suas ferramentas. O curioso dessa câmera em especial... As Bosch KCK40 foram usadas na cobertura da Copa do Mundo de 1978, na Argentina, com o detalhe de que o país ainda não tinha televisão em cores. Em 1980, quando enfim chegam as transmissões em cores, as emissoras passam a usar habitualmente esses equipamentos. Uma delas, certamente, foi a ATC, Canal 7, o atual TV Pública. E é engraçado que essa câmera tem exatamente as mesmas cores dos produtos de consumidor da Bosch, como as ferramentas, por exemplo. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre quis ter uma câmera dessas em casa, pegar a saída, usar um adaptador BNC-RSA e ligar ela na televisão. Só para ver o que acontecia. Não precisa imaginar, o canal italiano Firenze Prima fez essas imagens em 2016 usando essa câmera Bosch KCK40, de 40 anos atrás, e gravando o sinal em HD. O link dos vídeos está na descrição. As câmeras que gravam com as equipes de reportagem são chamadas de ENG, Electronic News Gathering, captação de notícias por meio eletrônico. E as câmeras que ficam nos estúdios são chamadas de EFP, Electronic Field Production, produção em campo de forma eletrônica. Mas como assim, field, e não, por exemplo, estúdio? Por field, entendo as arenas esportivas, nas quais a ação está distante das câmeras. Assim como os demais eventos. Nos Estados Unidos é conhecido o trabalho de Chuck Ferris, que é o maior colecionador de câmeras e equipamentos de televisão do mundo. Ele tem inclusive câmeras em preto e branco funcionando até hoje, algumas que ele mesmo consertou. Aqui no Brasil temos o misterioso Gimba Driver, que diz ter em sua casa equipamentos da TV Tupi adquiridos em leilão. Uma emissora de televisão se meteu também a construir câmeras, a RAI da Itália. Como se vê, o design das câmeras não é exatamente um dos pontos fortes deles. Enfim, câmera de televisão não é tudo igual, mas no fim das contas serve tudo para a mesma coisa: levar a imagem até a sua casa, porque senão você não veria nada. Posso contar com seu like? Não me diga não, Brasil! É isso aí, pessoal, voltamos em breve com mais programas aqui no Igor VTV, mostrando sempre a televisão que pessoas como eu gostariam de saber como ela é. Dúvidas, sugestões, correções, entre em contato pelo nosso e-mail ou pela nossa página no Facebook. A gente vai ficando por aqui, até a próxima!